Falam que quem quer trabalhar com música tem que vir de família de músicos. Isso é verdade? Eu acho que influencia, potencializa mais. Mas eu conheço amigos, assim, tenho amigos que ninguém na família toca. Ou eu tinha qualquer envolvimento com a música. No meu não tem jeito. Minha irmã canta na igreja. O meu irmão é muito apegado à música, gosta demais. Meu irmão é o cara do futebol lá em casa, mas ele gosta muito de música. Então, eu já sofri influência por ele. Eu vi muito Elvis Presley, Beatles, Michael Jackson, assim, aqueles rock dos anos 60, 70, 80, sabe? E meu pai com muita musicalidade, chorinho, sambas. E assim, minha casa era pelo menos um final de semana por mês tinha um encontro de música. Meu pai tinha as bandas dele lá que ele fazia parte, os grupos de choro. Então, Tabata, foi impossível não querer entrar. Primeiro porque eu já me apaixonei de cara pela música, como eu te disse, e por essa influência, foi muito forte. E você sempre viveu de música? Porque as pessoas têm a impressão de que os músicos têm que seguir como uma carreira em paralelo, porque não dá para viver de música como um plano A. Isso aconteceu com você? O que você acha disso? Eu vou te falar que essa veia musical veio muito da família do meu pai. Mas da minha mãe veio uma coisa de ser empreendedor. Eu sempre quis ter meu próprio negócio. E aí, naquele começo, eu trabalhei em algumas empresas e eu conciliava, porque né, eu já queria ter as minhas coisas, enfim, e construindo aquela base inicial que você precisa, onde você está com mais energia, você tem mais gás para tudo, né? Dá para se dividir. Até hoje eu faço algumas outras coisas fora da música, mas naquele momento eu trabalhei bastante, né? Eu acho assim, ó, cada caso é um caso. Eu tenho amigos também que só vivem de música, tiveram essa oportunidade. O pai pagou a própria faculdade, assim, não vejo problema nisso. Acho que tudo é um propósito. Mas no meu caso eu me dividi naquele começo. Eu trabalhei. Você fazia o quê? Eu trabalhei de promotor de mercado já. Eu fazia inclusive aqui a região do ABC. Sempre que eu venho para o ABC, eu lembro dos caminhos que eu fazia. Trabalhei na VASP. Por falar em mercado, desculpa te cortar. Eu queria agradecer também o Mercado e Panificadora Mais Fácil, que é para quem a gente vai pendurar a conta aqui. Boa! Já chega as comidinhas aí. E realmente, o ramo do mercado, você fala que você era promotor e que você fazia o quê? Eu fazia assim, além de reposição da mercadoria, eu passei a depois fazer venda. Aí depois passei a fazer supervisão, porque eu rodava lojas e tal. E eu fiquei durante uns 8 anos, assim, trabalhando. Depois eu fui para a VASP, no aeroporto. Eu fiquei 8 anos trabalhando e tocando. Até que chegou um momento que eu entendi que houve uma transição. Eu falava pra minha mãe, quando eu acertar pelo menos umas 5 na rádio, que aí o direito autoral vai melhorar muito, o conexo autoral, aí eu acho que dá pra gente seguir só na música. E foi o que eu fiz. Quando eu acertei, eu falei, agora é hora de parar. E você sabe que às vezes a gente olha pra trás e a gente não entende por que a gente fez certas coisas, que nem eu já vendi churros, dei aula de dança de salão e trabalhei em buffet infantil, coisas nada a ver com o que eu faço hoje. Mas você olha pra trás, você consegue identificar onde aquilo acionou certas chavinhas dentro da gente para se preparar. Exato. É verdade, é verdade. E no aeroporto tinha uma curiosidade. Os amigos do check-in, todos, eles sabiam que tinha um grupo, né, que na época chamava-se Tchê Samba, e eles gravaram algumas músicas minhas na época. E 2 integrantes trabalhavam lá. Eu falei, cara, preciso trabalhar. Ó, leva teu currículo lá na VASP. Comecei a trabalhar lá. E aí, todos do check-in já sabiam que o André, lá eu era o Lucena, porque tinha uns 5 Andrés. E aí, quando tinha algum artista que ia passar na fila do check-in, quem atendia era o Lucena. Então, eu já levava as minhas músicas ali. Olha que legal. Eu sempre aproveitei as oportunidades. Você lembra alguém que você abordou com as suas músicas? A Emílio Santiago, Sombrinha, o Zeca numa ocasião, alguns artistas tipo da MPB, Jorge Versilo, o Krigor. Eu já tinha um certo contato, mas comecei a passar a ter um contato a mais, porque eles viajavam bastante e estavam sempre no aeroporto, sabiam que a gente estava lá, porque eles conheciam também o grupo de samba. E sempre passavam lá, o produtor Biravaí, alguns produtores. Eu lembro que a gente uma vez atendeu o Grupo Arte Popular, que são meus parceiros, o Leandro Arte, meu parceiro, e a gente ficou lá alguns minutos conversando, apresentava pro check-in. Eu aproveitava sempre as oportunidades. Até como promotor, uma época eu estava num Pão de Açúcar e entrou um integrante do Pichote. Eu fui lá e falei com ele, tem umas músicas, batemos um papo. Chegou então, já a compor para eles? Já, o Pichote tem músicas gravadas assim, já gravei algumas coisas do Pichote. Enfim, eu penso como você. Tudo que a gente vive, Tabata, até encontrar o propósito, eu penso que Deus vem caprichando os passos que você dá ainda inconsciente, né? Hoje você sabe mais, a gente sabe mais o que a gente quer. Coloca o alvo e vamos na direção. Mas naquele começo, eu acredito muito que
com base na educação que a gente tem, é meio que inconsciente. Eu fui trabalhar por uma questão de que tinha que trabalhar. Necessidade. Mas eu aproveitava para fazer valer o André Lemos, que se tornou hoje o compositor. Aquela época parece que a gente atira pra tudo que é lado até descobrir o que a gente realmente gosta de fazer, né? Exato. Mesma coisa, eu sempre fui da área de eventos, essa área de comunicação, por natureza. Eu trabalhei de modelo, atriz e tudo, mas eu nunca vi isso como uma carreira. Sim. O contrário do direito. Eram pontes que Deu seria... que hoje uni os dois. E a gente consegue se reinventar, né? Você Consegue. fala que você é empreendedor, o que mais que você faz, além de compor? Olha, Só tudo isso. eu fiquei 7 anos, durante 7 anos da minha vida, quase 8 anos, trabalhando só com futebol. Né? Eu fui agenciei alguns jogadores. Foi uma experiência incrível. Não só financeira, mas não é esse o foco que eu trago. A experiência que eu ganhei, o que eu vivi no futebol, talvez assim numa faculdade eu não viveria, né? Como foi estudar música. Na música eu não vivi. Tem coisas semelhantes, o futebol e a música é bem semelhante, mas o trâmite, a forma com que você, por exemplo, eu era um artista e compositor que cuidava de mim, se preparava, né, numa faculdade ou em questões para melhorar o meu eu como compositor ou como integrante de uma banda. E ali eu me vi tendo que melhorar uma pessoa, né, fazer a gestão de um cara, de um ser humano, desportivamente falando, eu comecei a estudar para entender posicionamento, saber qual posição aquele jogador que eu tinha que ele poderia jogar, como que eu convenceria ou mostraria para ele um outro caminho. Foi incrível, assim. Eu falo, olha, vem cá, tá vendo que tá o jogador? Olha, ele tem essa função que atua, mas ele passou parte da vida atuando nessa área do campo. O que você acha? Você pensa sua vaidade vai falar mais alto, de querer ser o meia? Você não pode jogar de volante? Será que de lateral? E você tem uma carreira, né? Ou Então seja, rolava meio que uma mentoria mesmo. é melhor ser o 10 do bairro e não progredir, ou ser o 2 de um clube profissional e seguir carreira. Então eu fui, acho que como você falou, essa é uma característica que eu tenho. Então essa foi uma das funções que eu exerci durante 8 anos. Ainda faço algumas coisas muito pontuais, com alguns amigos queridos que eu tenho no futebol, que me dão umas canjas, assim. Falar do meu amigo Escuro aqui, o Escuro Carlos Eduardo, ele é empresário do Jandrei, de tantos outros jogadores. É um cara que sempre me estende a mão. Vamos fazer tal coisa, estou indo para São Paulo. Hora ou outra eu acabo fazendo. E num dado momento da minha vida, eu tinha um amigo de infância e ele precisava muito trabalhar. Aí eu falei, vou te indicar alguns amigos aqui. Ele começou a trabalhar numa área de controle de pragas. E aí veio para mim um ano depois, cara, eu acho que esse é o ramo que eu consigo trabalhar, me identifico, monta aí, vamos juntos. Nada a ver. É que Nada pra mim que tá de fora, tipo, o futebol já não tem a ver com a música. Com controle de pragas, você diversifica bem, hein? O futebol ainda tem a ver com a música, porque os jogadores, aquela galera do futebol, eles gostam de música. E eu tenho que ser sincero, que quando eles descobriram que eu era aquele compositor que tinha músicas gravadas, eles ficavam, meu caramba, eu sou fã de tuas músicas, sou teu fã, não sabia. E você cria uma relação, a primeira coisa que você tem que criar com o atleta é uma relação de confiança. Independente de contrato. Né? Uhum. E eles se identificavam comigo. E eu fui aproveitando isso assim da melhor forma possível, claro, com ética, com os meus valores. Mas aí eu falei, cara, esse ramo pra mim é complicado. Eu tava com um jogador no Santos, tinha mais outros 2 jogadores, eu tava naquela correria. Falei, cara, vou tentar te ajudar. E montei empresa pra ele. Ocorreu alguns problemas. Vou pular um pouquinho essa parte. E nessa fase, um amigo meu da música falou, cara, eu trabalho numa ONG, sou gerente lá, ajudo o CEO dessa organização e a gente está precisando de controle de pragas. Eu, nesse dado momento, fui lá atendê-los. E quando eu tive esse problema com esse amigo, eu cheguei lá no CEO da organização, já depois de 1 ano e pouco que a gente atendia ele, eu falei, olha, eu não vou seguir mais, acho que não é para mim, tô de saco cheio, sabe, deu. O meu propósito foi ajudar um amigo e deixou de ser esse propósito. O que aconteceu é que ele falou, cara, não faz isso. Eu já bati 6 empresas aqui, nenhuma fica. Você foi o único cara que eu não tive um problema, que me atendeu da forma que a gente precisa aqui. Porque é muito cauteloso, né? Trabalhar com ONG, tem que estar tudo muito organizado. E eu falei, olha, Geraldo, eu vou pensar porque eu gosto muito de você, que é o Instituto Viva Melhor. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família. É uma família, são meus amigos. E tô lá só há 7 anos já. E aí continuei. Fiquei atendendo o Geraldo e essa ONG, né? E aí fui avançando um pouquinho, mas tô lá. É gostoso, é né? um Quando paralelo a que eu equipe tenho. vira uma família, né? Não Sim. tem nem como. Eu acho que a gente. É muita hipocrisia um ser humano achar que ele cresce sozinho.
Porque ainda que o que ele faça dependa só dele, ninguém cresce sozinho. Ninguém. E é muito mais gostoso dividir as vitórias, né, Isso com é a uma equipe. coisa, isso é uma coisa minha, tá, Tabata? Assim, eu vou te falar. Quando eu cheguei lá, que eu vi o cara que o Geraldo é, a pessoa, a forma com que ele trabalha, a equipe dele, eu falei, não, aqui deixou de ser até um trabalho, sabe? Uhum. Até na fase de pandemia, caramba, foi super interessante. A gente acabei entendendo que era um propósito, algo que eu tinha que viver, que eu fiz para ajudar uma pessoa, e fiquei e continuei, sabe? Hoje meu irmão trabalha com a gente, tem uma equipe bem boa lá. A gente eu falava que a gente era pequenininho, a gente é médio, mas a gente atende uma galera bem legal, eu atendo outras Que legal. organizações, o Instituto Criesp, que é do Ricardo e do meu irmãozinho Márcio, do Grupo Refla. Então você vê a relação da música me levou ao futebol, me ajuda muito na questão do controle de pragas. A instituição também a associação chamada Santa Cecília, que é das minhas amigas Juliana e Dani, que são minhas amigas da música também. Então, enfim, eu acho que, querendo ou não, tinha algo a ver, sabe? Eu tinha que fazer isso da minha vida. Eu adoro fazer, adoro trabalhar com as ONGs.